So the idea came about from a conversation between Laurent and I. We were talking about what would it feel like to see Christmas for the very, very first time. You know, what would your reactions be? And we thought there might be something really interesting in that. The two main characters are the bear and the hare, and they're best friends. And every year the same scenario happens as the bear misses Christmas. And this year the hare wants to do something about it, and you'll see there's a series of events that sort of leads to the bear waking up and enjoying Christmas for the very first time. And it's the hare giving his best friend the gift of Christmas. Although a lot of the references from the agency and from John Lewis were kind of traditional 2D animated movies, we kind of explored a little bit further and found they were looking for something a bit more innovative. So we started exploring mixed media techniques and combining 2D and stop motion animation in order to kind of find an aesthetic that had a nostalgic feel to it and something that was familiar but also felt quite fresh. We've used quite a lot of interesting bits and pieces to go into the making of the bear and the hare. For instance, on the forest we used sort of children's snooker cues as the basis to make our tapered pine trees. One of the main reasons for me really wanting to get involved in this project was that it's quite unique in its styling, its animation, its drawn animation, its models, its sets. It's all about detail, and that, I suppose, was what drew me to it. The reason I got involved with this project is, you know, I have 25 years of experience in the hand-drawn animation field, and it's not being done very much anymore. And so when the opportunity came up to not only do something in 2D, but actually to do something that was full animation, something that we used to do back at our Disney days, and there's something about that handcrafted quality about it. The idea that you can sit down and do a series of drawings and have them come to life, and those came from your hands directly, not from a keyboard. It's intoxicating. What's really important for us is that we keep our campaigns fresh and we keep raising the creative bar, and so animation's given us that opportunity this year. But also I think it harks back to those great animated movies that we all remember from our childhoods and which we particularly associate with Christmas. And I think that combined with such unique techniques is really what makes it such a special advert. There was some challenge all the way for different reasons, because it was like a technique never been done before. And I guess because we were like at a comfort zone, because we knew we had all the person we needed, but we still had to go through the whole process, because I guess there was still like areas where we didn't know where we would go, but it happened, it worked perfectly. Pode me chamar do que quiser, velho. Eu nunca ia participar disso aí. Né? Muito trabalho. A menos se fosse o urso. Se eu fosse o urso, pode ser? Dormia, né? Porque deve ser tão bom. Pode ser. Pode ser só se eu fosse ele, porque eu não ia participar nunca. Porco, me diz uma coisa, tu conseguiria achar uma relação entre uma agência digital e um navio? Pois é, né? Essa resposta, num primeiro olhar, a gente pode se confundir um pouco, mas aqui está Maria, agência MR2 Marketing Digital, faltou o fim do marketing aqui, mudou seu nome agora para Beagle Ship, e eles estão explorando um lado bem no sentido de navegar. Segundo nossa produção, o site deles está com um conceito bem de navegar mesmo. Essa onda de navegar. Navegando aí, né? Isso aí. Tanto que Beagle era o nome de um famoso navio britânico em 1818. Na verdade, a gente não sabia disso, porque história não é muito o forte, né? Não sei se é o teu. Meu não é muito. Principalmente as histórias que ninguém sabe, assim, realmente não é meu forte. Ah, porque tu conhece o navio, aquele que chamava Beagle, 1818. Não, porque tu é um cara chato em falar sobre isso. No mínimo tu é chato por estar comentando que um navio e tal em 1818. Mas o roteirista resolveu pesquisar um pouquinho aqui, né, e se achar um pouquinho e se colocar no meio do texto aqui e nos deu a mão. E quem vai compartilhar mais sobre a agência conosco é o nosso
grande parceiro, Renan Pierre, sócio proprietário da agência MR2 ou Beagle Chip, que agora não sei o que cada um é, mas enfim. E ele ultimamente andou dando uma banda pela Europa, visitando as agências de lá. Lá no continente, a Europa é um continente asiático, né? A Europa é um planeta, mas não sei. É um satélite. É um satélite. O cara é gente grande mesmo e vai falar também sobre o momento do marketing digital lá na Europa. Né? Então quer dizer que ele deu uma estudada lá. É bom que, né, porque foi pra Europa e ele fala um pouquinho da Europa. É bacana, legal. Então, Vamos falar sobre navios também, será? Sobre beagles, os cachorros também. dele, né? Várias coisas por lá. Então se liga como ficou, fica o nosso abraço pro Renan Pierre, que é nosso parceiraço, tá sempre na atividade acompanhando a gente acompanhando ele, né? Porque a gente é acompanhante um do outro. Isso aí, então. 3, 2, 1, pode rodar. Então, cara, essa é uma história que até uma palestra que eu dei na Católica lá em Pelotas, sempre perguntam no início qual é o currículo do palestrante, né? E quando eu faço alguns eventos também pela empresa, sempre perguntam. Minha formação acadêmica é em educação física e ela é incompleta. E é uma história que é justamente como eu conheci o marketing digital. O que aconteceu é que eu vim para Santa Maria para me formar em educação física na Ubra, com um colega, e nós tínhamos que trabalhar para pagar os custos, né? A família ajudava um pouco, mas eu tinha que prover o resto dos custos do estudo, da vida universitária. E eu entrei numa agência que chamava Prumos, né? E eu não sabia nem o que era marketing digital, nem sabia que tinha gente que ganhava dinheiro com a internet. Na época, isso há 5 anos atrás, e eu me apaixonei pelo marketing digital. O que aconteceu foi que eu tinha um chefe que ele tinha uma sede em São Paulo, já estava começando a fazer alguns negócios fora do país, e eu me aproximei muito dele, eu tinha muita curiosidade, e no período que eu fiquei menos de um ano na agência, eu aprendi muito com ele, e eu me apaixonei totalmente por aquilo. Tanto é que eu pendurei a faculdade de educação física, porque aquilo já não me fazia mais sentido. Nos últimos semestres, faltava um semestre de estágio e TCC, que lá se chama TCC na Ubra, e eu já não tinha mais menor interesse, cada vez mais eu ficava 4, 5 horas por dia estudando sobre marketing digital. Acabou que esse meu ex-chefe saiu de Santa Maria, a agência, a sede principal saiu daqui, e eu mais um colega de trabalho pensamos, o mercado vai ficar totalmente desatendido, porque ele tinha muitos clientes, mais de 100 clientes aqui. Né? É uma oportunidade para nós abrirmos o nosso negócio. O que tu acha? E ele concordou, né? A ideia foi de ambos, na verdade. Então, eventualmente, a empresa indo para São Paulo, nós começamos a MR2, então. E eu, até hoje, não tenho a formação acadêmica completa, mas o curso que eu pretendo fazer é na Unicinos, de São Leopoldo, que é comunicação digital. Então, eventualmente, se a empresa seguir os planos que a gente tem de ter uma sede naquela região de São Leopoldo, região norte de Porto Alegre, eu vou vir a fazer o curso de comunicação digital. Mas é engraçado porque eu participo de várias coisas aqui com o pessoal da Unifre, algumas coisas na Federal, e sempre me perguntam sobre o meu currículo, mas como que tu e a tua família? Muita pressão da família, e eu não aconselho que as pessoas larguem a faculdade, eu não estou dizendo isso, mas eu segui meu coração e não me arrependo. O marketing digital falou mais forte e eu segui esse caminho para trilhar até o que a gente tem hoje. Né? Seguindo nessa história da MR2. A MR2 surgiu, a gente queria abrir empresa, mas a gente também não tinha noções de empreendedorismo avançadas. Então a gente não sabia que o conceito da marca, que a marca tem um nome e um conceito, era uma coisa tão estratégica para o posicionamento da empresa. Nós colocamos as iniciais dos nomes, né? MR, as iniciais dos nomes, M do outro do cofundador e R de Renan, e 2 porque nós éramos 2, não tinha nenhum conceito. E isso nos dificultou, inclusive numa das coisas que a gente faz, que é o posicionamento no Google, que MR2 é nome de um carro, é nome de uma indústria fora do país, é nome de outras empresas e é uma sigla, né? Não quer dizer nada, ela é difícil de falar no telefone, toda essa dificuldade. E há pouco tempo, há menos de um ano, nós fizemos uma parceria com o Juliano Kogo, né? Que hoje está à frente da empresa Zavel, e ele é especialista em branding. Então ele, em diversas conversas, vem nos falando que um nome é muito estratégico para a empresa, que a empresa precisa ter um nome com um conceito atrelado, que esse conceito tem a ver com os valores da empresa, o que ela acredita, onde ela quer chegar. E nós, então, o que a gente mais gosta é inovação e evolução. Né? O que a gente mais move a gente, que mais mexe com a gente é uma coisa nova. Despertou uma coisa nova, uma tecnologia nova, QR Code, nós fomos os primeiros a lançar em Santa Maria, site para mobile, para dispositivo móvel, a gente foi para o Moto Garage há quase 2 anos, o primeiro também de Santa Maria. Sempre que tem alguma coisa nova de tecnologia, a gente está indo atrás. A gente migrou para Python e Django, que é a mesma tecnologia do Google, há também aproximadamente 2 anos. Então, tudo que é novo sempre nos chamou a atenção, nossa evolução.
Aí fomos evolucionismo, Darwin. Fomos estudar a história do Darwin. Na história do Darwin a gente encontrou o HMS Beagle. Esse navio Beagle foi o navio onde o Darwin fez suas maiores descobertas. E a gente se identificou muito com aquilo, porque a gente também é um veículo que fica explorando novos mares, explorando novas terras em busca de novas coisas para os nossos clientes. Então, como a gente se identificou e o tema náutico, o tema naval também é uma coisa que a gente gosta muito, a gente já chamava os funcionários de marujo antes da troca de nome, nós decidimos por Beagle Ship. Né? Ship, a tradução seria navio, então o navio Beagle, que é o veículo que está explorando novos mares para encontrar novas coisas para os nossos clientes. Seria esse o principal conceito de por que Beagle Ship. Atualmente, com a mudança de MR2 para Beagle Ship, a gente está fazendo contratação, a gente tem 4 vagas abertas, 2 para designer e 2 para redator. Estamos já com alguns currículos e possivelmente vamos conseguir um para cada vaga e ainda vai faltar mais 2. O que acontece é o seguinte, o marketing digital ele é muito abstrato ainda em Santa Maria. Ele é, muito das empresas que fazem eram agências de publicidade offline, que a gente chama, as tradicionais, que pegaram 2 ou 3 funcionários, disseram, estuda um pouco de Facebook, estuda um pouco disso, contratou um programador e agora ele é uma agência. Ele não tem adoração nítida e óbvia pela internet. Ele é um cara de jornal, TV e rádio que está fazendo para não perder o cliente, para não perder uma condição mais focada no lucro do que propriamente dito no interesse, saber, ter know-how da coisa. Então a gente tem algumas agências de marketing digital específicas. O mercado, os clientes de Santa Maria e de cidades do interior, a gente tem clientes em Pelotas, a gente tem cliente em Porto Alegre, eles podem utilizar muito mais do potencial da internet do que estão utilizando. O que acontece é que ainda existe outro limitador. Então a gente tem um limitador mão de obra, né? Porque a gente não tem os cursos específicos que formam os profissionais para essa agência digital. Tu teria que ter a comunicação digital que só tem em São Leopoldo, teria que ter o design digital que tem em Pelotas, teria que ter um desvio de programação visual e desenho industrial com foco no digital, que na Federal tu tens esse curso, mas tu não tens com esse foco, uma especialização, uma cadeira, alguma coisa do tipo. Então em Santa Maria a gente tem muitas limitações da mão de obra. E depois, os clientes foram bombardeados com propostas equivocadas, com empresas que não eram empresa, era um freelancer que não era nem nada, o cara não sabia, e ele cobrou um valor e frustrou o cliente. Então hoje tu tem um mercado que não tem uma cultura de investimento, né? Os caras não investem R$1.000 por mês num serviço de marketing digital. Não, tu tá louco, R$1.000 por mês é muito caro, mas o cara paga não sei quantos mil numa página inteira no jornal, que no outro dia vira casinha do cachorro, né? Paga não sei quantos mil num intervalo da novela das 8, paga não sei quantos mil num spot na Atlântica em tal horário. E quando o cara chega com uma coisa que é perene, que vai ficar pro resto da vida, que vai ficar, entende? Fazer Facebook hoje só se o Facebook quebrar para tu parar de fazer, não tem como parar de fazer para uma empresa que possa necessitar. Então, a gente tem cidades do interior, e a Santa Maria é um caso clássico, empresas com potencial enorme, empresas grandes, que trabalham em todo o estado, ou que são indústrias, que são empresas maiores, com uma cultura de investimento baixa porque tem muito profissional de baixo nível queimando o nome das boas agências, né, queimando quando tu vai fazer uma proposta de valor mais alto, e quando tu consegue fechar, interno ou externo, bastante número de contratos, e tu quer crescer, tu dizendo o proprietário das agências, tu te limita na mão de obra. Né, para a gente encontrar um web designer em Santa Maria é uma coisa muito difícil. Então o mercado ainda pode muito mais. Né? A gente quer que em 2014 seja muito mais crescimento livre, que a gente tenha mais confiança dos clientes, né? Porque os dados as estatísticas estão aí, não sou eu que estou dizendo, quem investe em Facebook, quem investe em Google tem um retorno absurdo. E por outro lado, que os profissionais, o cara está fazendo PP e gosta de site, vai fazer um curso de Photoshop, vai fazer um curso de, não importa, seja autodidata e procure, porque tem agências precisando desses profissionais já. A gente estava, há muito pouco tempo, oferecendo o maior salário para web designer do mercado. Salário bem acima do nível, não vou ficar citando cifras, mas não apareceu um currículo para preencher essa vaga. Né? Apareceu currículos de fora, de Porto Alegre e Pelotas, e não surgiu ninguém daqui para receber o dinheiro que a gente tinha ali para pagar. Alimentação, vale transporte, carteira assinada, mas o salário bem alto e não surgiu. Então, para os alunos que verem os programas, que estão em contato conosco nas redes sociais, na nossa fanpage, no nosso site, estudem sobre as coisas da internet. Tu pode fazer um curso de Photoshop, fazer um curso de SEO, curso de AdWords, curso de Facebook, curso de gestão de mídias sociais. Todos esses aprendizados tem na internet.
cursos, alguns gratuitos, alguns com valor baixo. Se precisar das indicações dos links, manda um e-mail para mim, me procura lá, Renan PR no Facebook, eu mando para os caras, porque a gente tem uma carência de profissionais que não precisam ter a formação em digital, pode ser um publicitário, pode ser um jornalista, pode ser até um cara, eu não tenho o menor preconceito, não poderia, né, não tenho a formação acadêmica completa, a gente não há o menor preconceito com o currículo, o que a gente precisa de interesse, né, e um pouquinho de estudo nas áreas para a gente conseguir então o crescimento do código. Santa Maria tem um potencial muito maior do que está utilizando agora, isso que eu posso dizer. O marketing digital ainda está muito engatinhando, o mercado pode mais e a mão de obra pode mais.